Espiritismo sem mistério. Olá, boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Com muita alegria em nossos corações, estamos começando mais um programa Espiritismo sem Mistério, onde é feito um estudo contínuo do livro Evangelho segundo o Espiritismo pela nossa querida irmã Eliana, desde lá da introdução, há mais de 4, 5 anos que ela vem estudando quinzenalmente, às 16 horas, às terças-feiras, capítulo a capítulo, item a item, ela vem explanando, nos trazendo novos conceitos, novas formas de ver o Evangelho. E hoje daremos continuidade, então, a esse estudo quinzenal. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Caio Ismael, estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria de agradecer por essa oportunidade, a FEAL e também a irmã por esse convite de estar aqui. Enquanto faço essa pequena introdução aos temas, aos contatos, vou aprendendo também nessa caminhada do Espiritismo sem mistério. Bom, você que está chegando agora pela primeira vez, saiba que é possível ver as reprises dos programas anteriores, né, desde esse estudo contínuo, no portal mundomaior.com.br. Lá vai ter a aba Programas, então é só procurar o programa Espiritismo Sem Mistério e assistindo os conteúdos já gravados pela irmã e nesses anos todos, alguns no começo era ao vivo, né? Depois a Covid entrou de forma gravada, mas entra lá, acompanha o estudo e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 28, já encerrando esse estudo, né, já indo para o último capítulo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, no prece para si mesmos, para si mesmo, onde ela vai estudar o item 40 e 41, prevendo próxima à morte. Então você pega seu lápis, seu evangelho, nos acompanhe nesse estudo e também não deixe de convidar seus amigos, seus familiares, falando de prece, né? Então envia para aquele irmão que está precisando de uma prece para si mesmo, aquele familiar, de alguma forma você acha que pode ajudar mesmo esse programa e os demais programas da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, para ajudar também que esse programa vá adiante, chegue ao máximo de pessoas possível, para que a palavra siga adiante, né? Com esse estudo contínuo pela irmã Eliana, a comunicadora desse programa. Então vamos lá, irmã Eliana, nosso boa tarde. E antes de passar a palavra para a senhora, só pedindo você também, se tiver alguma dúvida, comentário, vai anotando e depois manda para a gente pelo WhatsApp, para que a irmã possa responder no programa do Porvir, né, no amanhã, ela possa responder as suas dúvidas. Anota aí, o telefone é 11 99643 3827. Agora sim, irmã, com os contatos dados para entrar em contato conosco, nosso boa tarde, vamos lá a esse estudo mais uma vez. Espiritismo sem mistério, os véus que vão caindo, aquilo que se ocultava e nós começamos a descobrir, como uma criança que abre uma janela e olha além dela. E com o seu olhar pode sobrevoar distâncias. Quão importante as distâncias. Quando criança, tudo é proximidade. E eu só vejo, sinto aquilo que está ao meu redor. O nosso crescimento nos leva a ver distâncias. Aí eu começo a ver as distâncias físicas, as distâncias de mim e do outro, as distâncias na família. Nasce em mim essa percepção profunda da vida conforme eu vou crescendo, até a velhice. Às vezes, a velhice é contemplada, não é? Por uma longa vida. E há tempo para se preparar para aquele momento mais decisivo de adeus a esta vida material. E preparar-se, inclusive, com conhecimentos e, vamos dizer, comportamentos para essa última aventura pedagógica. O que é uma aventura pedagógica? É abrir o coração para aprender novos paradigmas, para caminhar. Vou fazer a aventura pedagógica do inglês, passar uns dias na Inglaterra, depois faço um estudo, um intercâmbio, ou então espanhol, né? Tem cursos, né?
dentro da internet, ou então o nordestino, vou para o sul, eu vejo as diferenças de linguagens, quero aprender a falar de uma forma, né, conhecer esse idioma das regiões, regionais, enfim, é se preparar para uma nova aprendizagem. Uma pós-graduação, estudo o primário, vou para o colégio, quando consigo chegar na faculdade e aprimorar-me, e a curiosidade não para, não cessa. Ela não deve perder-se devido à nossa velhice ou envelhecimento. Ao contrário, como disse, né, que eu acho que é Neil, disse o grande educador, eis que me preparo para a minha última aventura pedagógica, a morte. Então, nós vamos chamar esse programa de hoje de a nossa última aventura pedagógica, tá? A morte. Vamos olhá-la com mais ternura, vamos nos aproximar dela sem medo, vamos reconceituá-la, renová-la, enfim, sabe aquela música do Milton Nascimento? Criar novas palavras ou tornar outras mais belas, ou aquelas mesmas, com mais sentido, aprofundando o sentido das falas humanas. O texto hoje é o item, né? Aquele item do capítulo 28, acrescentado depois do 27, com as preces, é o item 2, que são as preces, que é o chamado de capítulo 28, né? É o momento em que nós fazemos as diversas preces organizadas. Esta agora são as preces, o item 2, primeiro nós começamos com a oração dominical, e ali vieram algumas outras preces, ou estamos no segundo momento, que é preces para nós mesmos, para si mesmo. Então, é um mundo aí, no final desse capítulo, desse item 2, nós vamos fechar. Então, a gente vai ver que é um roteiro de crescimento do nosso próprio ser, na direção da nossa superação de dificuldades ou de dores íntimas, ou de cosmovisão, uma visão que a gente tem da vida, do cosmo, muito estreita, muito limitada, e que também nos limita e nos estreita o caminhar, né? Hoje, o prefácio é 40 e o item é prevendo próxima morte. Não é a morte próxima de nós, é prevendo próxima. Olha, o título é bonito, como o francês fez e foi traduzido por um grande estudioso da língua francesa. Ele mestrou, doutorou-se em França, nosso querido irmão Francisco Malgeri, prevendo próxima a morte. Ora, a gente vai envelhecendo, é claro que a gente começa a pensar nela. Mas ela também pode nos visitar em inúmeros questionamentos, com adoecimentos, na juventude, na maturidade, até na infância, até dentro do ventre materno. Quantas vezes nós falamos às mãezinhas queridas, chorosas, que perdem os seus filhos com 2 meses, 3 meses. Nós dizemos, não, você não perdeu o seu filho, nós dizemos. Não há morte do espírito. O espírito é eterno, ele não morre. Quem morreu, quem caiu aí, quem se desfez, foi a construção, a casinha onde ele ia morar, que é o seu corpo. Imagine um pedreiro que está construindo a casa, né, dos seus sonhos, que é o seu filho, e o morador fica admirado olhando essa construção, é o espírito. E, de repente, dá um abalo, as estruturas não foram bem formadas, ou um abalo sísmico, hoje estamos aí já em contato com o poder da Mãe Terra, né, o poder dos elementos, e o quanto precisamos ter cuidado com a parte ecológica do mundo e da vida, não é? E aí desmoronou a casa. Não botei um filho, um ser, um espírito. Perdemos a casa que construímos, podemos construir outra. O casal não deve se recolher por isso, não deve se entristecer, porque o espírito está aqui. Segundo a descrição de nosso querido André Luiz, nós estamos na FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Que informação linda ele nos traz, aquela obra onde ele narra aquela reencarnação do Segismundo, que é tão linda, e mostra a condensação no ministério, né, do restringimento do espírito, sua consciência, suas vidas pregressas, o projeto que ele faz de entrar em determinada família, viver determinados conflitos, crescer com esses conflitos, enfim, todo um planejamento dele de entrada naquele mundo ali.
E o espírito, então, nessa redução, né, que é descrita por André Luiz, a gente vê que ele fica aqui no cardíaco da mãe, e ele vai fazendo uma unificação com o crescimento da matéria, desse grande mistério. Como pode o nosso ventre, né, o ventre materno, refazer a vida, construir um corpo? É assim, de chorar de alegria, não é? É o mistério dos mistérios, é a coisa mais encantadora, que nos encanta, é um mistério. Espiritismo sem mistério, mas me perdoem aí, né, os nossos ouvintes, aí a gente está diante de algo cuja ciência, nossa, demorará muito para nós alcançarmos. Como é que é isto, né? Mas existe o Ministério do Restringimento, a vinda, mostra o casal, mostra a parte espiritual, mostra o espírito se aproximando da família. Também tem um lindo de um casal que perdeu 2 vezes e estava quase prestes a ter a terceira perda do corpo. Como se eles eram espíritas e esclarecidos, eles sabiam que não é o espírito que morre, mas é a casinha que cai, né? O corpo se desfaz e a conexão é perdida. Mas o espírito continua ali no cardíaco, e há toda uma transferência, todo um trabalho no espiritual. É a grande obra de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Quão importante essa leitura para todos nós, quão importante os dados trazidos por Hermínio Miranda, as revelações que ele faz. Ele mostra que o aborto estava ligado a um temor de um membro daquela família, que não vem ao caso aqui agora comentar, que nós não estamos estudando, né, os desencarnes das crianças, dos jovens, etc., ou do aborto, né? Ele está ali e toda vez que concebe, que o casal concebe, né, no grande amor que tinha um pelo outro, esse parente bem mais próximo da família, aí quando você lê, você vai descobrir qual era o membro, sentia medo do espírito reencarnante, porque esse espírito reencarnante tinha trazido para este ser, né, dores profundas. E aí tem toda a descrição de Hermínio Miranda, muito linda, muito bem escrita, como sempre, e de André Luiz também, com a entrada. Nossa, André Luiz é ímpar, né? É um romance que vira ciência e informação científica romanceada. É a poiesia, né? O texto de poesia, o texto até religioso, que nos religa às verdades eternas, né? E aí, bom, foi para a desobsessão, nossos filhos são espíritos, a Miranda esclareceu, e fizeram as orações e toda aquela conduta que sempre houve nos trabalhos de Hermínio Miranda. E aí, então, o que aconteceu? Ela conseguiu. Quando foi esclarecido o motivo, e o membro familiar foi esclarecido, que o temor dele desfazia a energia de medo, desfazia a composição orgânica dentro do ventre da filha. Que coisa, né? Você vê como que nós mutuamente somos responsáveis pelo nosso ser, nossas atitudes. Não é verdade? Por isso, eu tenho andado com essa frase que me chegou esses dias, que eu achei numa anotação minha antiga, que odeie o pecado, mas ame o pecador. Né? E separa, porque o pecado são as categorias dos vícios que estão no tripé orgulho, né? Egoísmo, orgulho e vaidade, não é verdade? Ora, esse tripé faz parte da nossa evolução, então o nosso processo evolutivo está acontecendo. Então a gente se separa. Odiar no hebraico é amar menos, ame menos, né? O pecado, mas ame mais, ame com todo o ardor o pecador, porque ele se desprende do pecado, ele se transforma em virtude, né? O pecado é a virtude ferida. Um dia a gente fala sobre isso, mas vamos voltar aqui, senão a gente some do texto, né? Então, prevendo próxima morte, tem um prefácio 40, tá? Hoje nós estamos vendo onde Allan Kardec escreve que a fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida, para os destinos vindouros, ajudam ao pronto desligamento do espírito. Então você pode pensar que toda noite você está próximo à morte, porque você pode não acordar. Eu acho que esta insegurança e esta incerteza é necessária viver isto com equilíbrio, sem adoecimento, ataques, achaques ou probleminhas. Nada disso, é um fato. Eu posso ser chamada a cada minuto da vida, não é, ao mundo maior. Vamos parar com essa loucura de que eu tenho poder, sou parte, tenho 20 anos. E aí? Né?
Você pode ser chamado essa noite, a gente não sabe. Como o tolo homem, né, da parábola, que encheu um celeiro, se gabou, não dividiu com ninguém, e aí ele já projetou fazer outro para encher outro celeiro, e de noite Deus lhe chama. Então, por isso, viva até o último momento, viva, né, a sua vida, a sua intensidade, não tenha medo do amanhã, né? A avareza, ela é terrível, ela impede você de ser feliz, de voar, é até da prodigalidade da fortuna chegar até o seu coração, né? A prodigalidade da vida. Muitos de nós entram com 10 anos, mas a gente muda tanto o rumo da nossa vida, que aí vai para os 20, muda mais, vai para os 30, né? Eu sou uma delas que tive inúmeras, eu tive mortes clínicas, né? De dizer que eu estava em coma já. Tive, acho que 7, 8, uma coisa assim, né? Mas foi no interior, na área rural, então foi uma grande história, um dia a gente conta. E a segunda, realmente perdi consciência total por 1 mês ou 2, depois fui definhando, mas fui salva também, depois uma terceira vez. Então, sabe, a gente, que também o médico deu aquele tom, como é que se chama? Coma número, tem os números, né? Tem a sequência de comas, né? Mas eu já estava, como diz minha mãe, a unha toda roxa, os lábios roxos, né? Mas o pranto, o cântico, a oração, sabe, me cobriram de flores, ela conta. Já era adolescente. Então, veja, próximo à morte. Mas a família, eu mesmo com as minhas mudanças, né? Como eu reagi aos sofrimentos, sem revolta, com aceitação, trabalhando sempre e servindo em casa, no lar, sabe, sempre tive isto. Então, isto me ajudou a mudar o meu destino. A gente pode mudar o destino, gente. O destino é uma carta escrita com Deus, junto aos nossos tutelares, quando a gente vai reencarnar, mas pode ser mudado durante o percurso. Se eu mudar o meu comportamento, eu mudo a minha história. Entenda, não há determinismo celeste. O determinismo é terrível. Filho de ladrão vai roubar. Não é verdade, porque muitas vezes os que roubam, né, nem são chamados de ladrões, né? A riqueza diz, né, os estudiosos da economia, né? Tá de sangue, cabeça aos pés, a riqueza. É o suor, né? A tal da mais-valia arrancada dos trabalhadores mais humildes que não têm o que comer. Sempre falo do comentário, eu repeti de novo, a gente está achando, tiraram de circulação, e esse documentário já tem 10 anos, gente. É o Quarto Mundo, chama. Tem até uma criança negra de olho verde, 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 verde na capa. Busquem. No Amazon, Amazon, é um outro, mas qualquer, está só lá, mas ele foi recolhido por direitos, eu não sei o que foi que houve. 1 bilhão de famintos, comendo só uma vez no dia, e ele fala do perigo que isso vai acontecer. O que vai acontecer com essa população? A riqueza que se concentra cada vez mais em alguns nichos, e a miséria humana à volta, e a indiferença que nós temos vivido. Então, vamos lá? Voltando aqui. Prevendo próxima morte. Então, ajudam para os destinos vindouros, ajudam ao pronto desligamento do espírito, enfraquecendo os liames que o retêm ao corpo. E, na maioria das vezes, mesmo sem a vida corporal totalmente estar extinta, a alma impaciente alcançou já o voo para a imensidão. No homem, ao contrário, aquele que concentra todos os seus pensamentos sobre as coisas materiais, esses laços são mais tenazes. A separação é penosa e dolorosa, e o despertar no além-túmulo é cheio de perturbação e de ansiedades. A gente vê até pela face, né, a gente vê que a gente vai no funeral de amigos próximos que vão passando, a gente vê aquele rosto silencioso, às vezes um quase sorriso. O que aconteceu com esta pessoa? O que a gente imagina que ela viu, que ela sorriu? Outros apresentam a face contorcida, parece que está tensa, sabe? Os lábios cerrados. Quer dizer, o que ela viu? Então, vejam, a gente precisa pensar nisso, porque a morte não é só a morte física, a morte é a continuidade. Se ela estava morta, se ela estava morrendo, por que sua face em uns é sorriso e outros é tristeza?
que foi esse último olhar? Quão importante esse último olhar? A gente pensar nesse último olhar que nós vamos ver, que é a passagem, o túnel e a passagem de luz daqui para lá. Aí tem a prece que nós vamos já fazer no segundo momento, né? Então, a fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida, para os destinos vindouros, ajuda ao pronto desligamento do espírito, então, prevendo próxima morte. Como a gente já trouxe um conceito mais dilatado de que a morte nos acompanha dia após dia, que a gente, claro que escreveu um itinerário de entrada e de saída, às vezes até de saída mais cedo, né? Mas a gente que vive aqui, a gente fica pensando, né? Não, mais uns aninhos só, né? Não é verdade? Ana Ariel, minha filha, que brinca comigo, né? Nossa, ele tá velhinha, o Chico vai morrer. Não, não vou faltar as semanas que eu vou lá, não, e tudo mais, né? E mais um ano, e mais 2 anos, e mais 3 anos, ela brinca. Nossa, quantos anos ela tá falando que ele vai partir, que todo mundo acha que ele vai e ele não vai. E aí, no dia da Copa, naquele dia feliz, ele se foi mesmo, né? A gente tinha acabado de chegar de lá, voltamos nos pés. Separação da alma e do corpo, o livro dos espíritos, abre aí 154, a gente buscou para vocês. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Ai, que pergunta linda. A gente não vai ler para você, não, é só uma instigadinha. Vai lá na sua prateleira, tira o livro dos espíritos, né, do cansaço, da poeira e do pó, enche assim de escritos e post-it, etc. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, amados, não é dolorosa. Olha que linda a resposta dos espíritos. Fique em paz. O corpo sofre, com frequência, mais durante a vida que no momento da morte. O corpo não está sofrendo. Ele está perdendo os sentidos, ele já, sabe, a agulha que espeta já não sente. Vai ficando dormente. Já, sabe quando o pé adormece? Quem tem neuropatia sabe o que é. Quem teve diabetes e curou, né? Curou mais ou menos, né? Porque ela permanece, só que ela não evolui. E ganhou um pouco de neuropatia, sabe o que é isso? Ou nos terminais das mãos ou dos pés, né? Mas durante a alma, nada tem a ver com isso. Os sofrimentos por que passamos algumas vezes no momento da morte são um deleite para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Então o espírito está aqui vendo o corpo tendo pneumonia, febre, né? E cuidado, hein, gente? Eles veem todos os seus pensamentos, seus comentários. Cuidado, tenha respeito, porque ele está ouvindo tudo e vendo tudo do lado, a não ser quando o espírito não tem nenhuma informação sobre a morte. Mas mesmo assim, ele vai pensar que está vivo e ouvindo você falar dele ou comentar isto ou aquilo, né? Negativamente. Na morte natural, aquela que chega pelo esgotamento dos órgãos na velhice, né? Como consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber, nem percebe. Sabe essas pessoinhas? Minha avó foi assim, deitou, dormiu e no dia seguinte não acordou. Às vezes está na cadeira de balanço, você chega, sua avó, ou sua mãe, ou um tio, encostou a cabeça, que nem um passarinho, já viu? Um animalzinho também, ele vai andando, daqui a pouco ele fica quietinho. Você vai ver, ele está geladinho, endurecido. Não vê como dormisse. Quer dizer, a vida que pulsava ali se afasta do corpo e se despede, como alguém que fecha a porta. Sabe, tranca, Deus, minha casa. Gratidão por habitá-la e por servir-me. Perdão por não tratá-la tão bem e depredá-la e apresentar tantos adoecimentos, né? A gente deixa a casa dada por Deus para nós com uma imperfeição e com um distrato tão grande, né? Que mais tarde a gente volta aí com os probleminhas de nascença que a gente não sabe por quê, não é verdade? Como se opera a separação da alma e do corpo? É muito importante, né? A gente perceber isso. Mas eu vou parar por aqui, porque daí eu comentei alguns, e o restante, aqui você vai ler da pergunta 154, vai até a 162, chama Separação da Alma e do Corpo, é o 2, tá bom? No Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 3º. Tá? No capítulo 3º ele fala sobre isso, e no item 2 do capítulo 3º, tá? Pergunta 154 até a 162. Morte violenta, decapitação, pessoas que sofrem acidente, o que que acontece, sabe? Até para você ajudar no velório, ajudar um parente que está enfermo e desligando, estar com consciência espírita, cristã, naquele momento doloroso, para amparar, sem fazer discursos, mostrar que sabe, ali não é hora disso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Já vi, tem gente fazendo isso, que é muito triste, mas deixa para lá, né?
e corrigindo as pessoas em suas lágrimas. Oh, meu Deus, quem que não vai chorar? Quem ama chora a partida do outro, né? Mas, enfim, é outra questão, né? Devo chorar? Não devo chorar? E toda uma questão. Então, com Deus no nosso coração, vejam, a gente vai abrindo, é um capítulo só. Foi estudado por André Luiz Ruiz, que alterna conosco o Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Encontrem, ele fala disso muito melhor que eu, muito, muito, porque ele estuda, ele prepara, ele coloca. Aqui a gente está só passando, porque tem a prece aqui, prevendo a morte próxima, né? Se eu li corretamente o título e a tradução do francês, né? Na original, isso, na morte próxima, prevendo próxima morte, a morte chegando, né? A finalização da morte, tá? Grande gratidão a Deus pela oportunidade de trazer esse tema, agradecendo a esse, né, irmão que vem aí crescendo conosco há alguns anos, aí, agora está estudando Evangelho, daqui a pouco vai estudar o Livro dos Espíritos, vai crescendo aí na Seara Bendita, Caio Ismael, que a gente chama de Ismael, né? Lembrando o anjo Ismael, que é tão lindo. Fundação Espírita André Luiz, a gente ama vocês de paixão, com carinho, gratidão. Sabe, vamos envolvendo todos vocês no nosso amor. Envolva-nos também e devolva-nos esse carinho, sabe? Lutando aí, busque a gente, sabe? Se precisarem de algo, busquem esse público maravilhoso, né? Estamos com a campanha Doar, lembre? Doar, é o ar. O que é o ar? Que dá vida à Fundação Espírita André Luiz, a sua doação. Ele é oxigênio, H2O. Né? É a hora, né, em que 2 vezes, o que eu faço? O que é o O? Oxigênio. Hein? É que eu dou de mim uma parte do que eu tenho. É o dízimo, né? A Bíblia ensina, né? Se você ganha R$ 100, você dá 10, tranquilo. Não é verdade? Fica 90, não faz tanta diferença. Mas se é 1.000, você já tira 100, fica só 900. Você também já sente um pouco. Mas se você ganha 10.000 e dá a 10ª parte, seria 1.000. Você fica com 9.000, você já sente a diferença. Imagina se você ganha uns 100.000. E se você ganha 1.000.000? Hein? Você teria que dar 100, a 10ª parte é 100.000 só. Mas aí, sabe, você não faz isso, meu Deus. A gente não faz, fala a verdade. Se eu tivesse 1.000.000, você daria 100.000 para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, para ajudá-la? Não. Seja sincero, hein? Se eu tivesse 1.000.000, bom, eu digo pessoalmente que eu não teria, porque se 1.000.000 já teria sido, né, espalhado aí em pampa para 1 bilhão de pessoas para o combate à fome. Mas tem meios, né, de administrar. Não esqueça da parte de Deus. Gente, são 10 partes, todas que Deus promoveu. Ele te deu inteligência, ele te deu força, escolha, ajudou você a tomar essa decisão, aquela, ele fez de tudo. Aí ele pede só uma delas, e o dedo mindinho da gente, 10% a gente não dá. Pense muito com carinho, viu? Porque isso é o bônus horas, como nos ensina a obra mágica, encantadora de André Luiz, Nosso Lar. Como anda seu bônus horas? Beijo, até já. Fiquemos todos na paz de Deus. Irmã, eu estava aqui dando risada com a fala da senhora do 10.000, quem ganha 100.000 e assim sucessivamente. Então, aproveitando essa fala da senhora, a você que está nos assistindo, saiba que é possível fazer a doação. Como a irmã disse, não precisa ser 10.000, né? Nem 1.000.000, mas pode ser o seu R$ 10, seus R$ 50, seus R$ 100, aquilo que você possa doar, né? Olhando também, observando o que a irmã traz, né? Então, para você que quer doar, é só entrar no portal, amigos, portalmundomaior.com.br, clicar lá, doe aqui, e seguir as instruções para fazer a sua contribuição esporádica. Mas a você também que queira se tornar um amigo da Boa Nova, é possível se associar mesmo a essa rede de amor, ajudar com que a TV, com que a rádio leve cada vez mais adiante, né? Tudo isso tem um custo de infraestrutura, etc., por trás, além dos trabalhos caritativos da FEAL também, né? Então, é possível que você se torne um associado mesmo e faça uma contribuição mensal ou até mesmo esporádica. Então, a você que está nos assistindo, nos ouvindo,
Anota os telefones aí, os telefones caso você ainda não seja um associado. Amigos da Boa Nova, Clube Amigos da Boa Nova, que bonito nome, né? Clube Amigos da Boa Nova, né? E o telefone fixo é 11 24 58 32 14, ou também pelo 0800 120 18 38, tá bom? E também você vê como a morte é um tema, né, que às vezes é um tabu. Então, a você que está nos assistindo, encaminha para os seus amigos, a gente pelo YouTube, né, entra youtube.com/contrário TV Mundo Maior, e é possível você compartilhar esse programa com seus amigos, com seus familiares, né? E no Facebook também, facebook.com/contrário TV Mundo Maior. No Instagram é só seguir a página da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e realmente contribuir, né, com os posts, compartilhando os posts da televisão, da rádio, para que esse programa chegue, não só o programa esse específico, mas os conteúdos da TV e da rádio, de uma forma geral, chegue ao máximo de número de pessoas possível e, né, Deus vai levar aquela mensagem para aquela pessoa que está precisando naquele momento, né? E também a você que acompanha pela rádio, às vezes no carro, dirigindo no trânsito, é possível ouvir mesmo, né, no trânsito de São Paulo, para quem é de São Paulo, às vezes parado lá, conecta, está na FM, na frequência estendida da FM, é só conectar na frequência 85.5, e aí você pode escutar a rádio. E também a você que está gostando desse programa e às vezes, né, às vezes nessa fala não conseguiu pegar algo que a irmã disse, esse programa é reprisado. Então é só, vou passar os horários aqui para você que possa reassistir ou até convidar seus amigos para assistirem juntos. O programa vai em reprise ao ar na Rádio Boa Nova, às segundas-feiras, 3 horas da manhã, então a você que trabalha durante a madrugada ou acorda bem cedo, às terças, às 16 horas, que é o horário do programa, e também ao sábado, à meia-noite, né? E é possível assistir. E na TV Mundo Maior também, que é reprisado a terça-feira às 16 horas, que é o horário do programa, quarta às 21 horas e sábado às 4 da manhã, né? Às vezes deu aquela insônia durante a noite, acordou, coloca na rádio, na TV Mundo Maior, às 4 horas da manhã no sábado, e é possível assistir novamente esse programa. Bom, então vamos lá com esse tema tão profundo, né, que a irmã está trazendo para nós, para a continuidade desse estudo. Aproveito aqui para agradecer por essa oportunidade de estar aprendendo sobre esse tema tão profundo. Espero ainda que eu tenha muitos anos de vida, embora, como a irmã disse, a gente nunca sabe, né, eu sempre viver como pode acontecer a qualquer hora, né? Mas que Deus me abençoe, que possa estar aqui por muitos anos ainda. Um abraço a todos vocês nesse assunto tão sério, tão importante, e a gratidão à FEAL, à irmã Liana. Uma boa tarde a todos, me despeço, mas a irmã continua com a oração e com a continuidade desse estudo. Um abraço a todos. Eis a luz da terceira revelação, cristianismo redivivo. Vejam, é uma prece que muitas vezes a gente passa rapidamente, sem aprofundar todos os convites que existem nesse capítulo. Quando nosso querido professor Rivaio escolhe fazer esse capítulo e apresentar as preces, ele está traduzindo o Espírito de Verdade em oração a Deus. Ouçamos a beleza desta prece que é deixada para nós no item 41 do capítulo 28, do item 2, prevendo próxima à morte. Meu Deus, creio em vós e em vossa bondade infinita. É por isso que não posso crer que destes ao homem inteligência para vos conhecer, é aspiração no porvir para o mergulhardes no nada, ou seja, vai sendo tão bondoso, tão profundamente amoroso. Aí nós separamos aqui uma frase que até usamos no outro programa, de nosso querido Ariano Suassuna. Ele disse, Deus é necessidade. Ele fala, Deus para mim é uma necessidade. Não consigo conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Ou existe Deus, ou a vida não teria sentido. É lindo. Ele está no Insta, né, sendo ouvido, é muito bonito. É isto. Essa primeira parte pode ser traduzida por esse grande fala desse grande escritor brasileiro, Ariano Suassuna, com grande sabedoria.
Segundo parágrafo dessa prece. Creio que meu corpo é só um envoltório material. Lemos aí a pergunta maravilhosa, né? De 154 a 162, onde você vai ver coisas lindas faladas sobre a morte. Não dói. A morte dói? Não dói. Acho que eu vou pôr esse título, vou falar com a Regina, com a Edi, né? Subtítulo do estudo da prece. A morte não dói. A morte liberta. A dor física não é sentida na hora da morte pelo espírito que sai e deixa o corpo. Tão bom saber disso, não é? Muitas penalidades ou compaixões inadequadas ou memórias turvas somem de nós nesse instante. Creio que meu corpo é só um envoltório perecível e que minha alma, quando a vida terá cessado, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto romper em mim os laços que unem minha alma e meu corpo, meu corpo. E brevemente irei prestar contas do emprego da vida que agora deixo. Vou sofrer as consequências do bem e do mal que fiz. Lá, no mundo do eterno bem de Deus, no reino, não haverá mais ilusão, nem subterfúgios possíveis ou explicações, né? Fiz isso por causa disso, se justificando perante o próprio olhar. Quando a gente se justifica, não é para ninguém, não, é para nós mesmos. Porque a gente sabe quando está errado, sabe? Tem um sentido. E aí a gente se justifica para respirar. Não, melhor não respirar. Ou ter dificuldade até e continuar e olhar com verdade para o seu próprio equívoco, engano, tolice, vanidade, que chama, né, em espanhol, que é a vaidade, né? Vou sofrer as consequências do bem e do mal que fiz. Lá não haverá mais ilusão, nem subterfúgios possíveis. Todo o meu passado vai se desenrolar. Nada levarei de bens terrenos, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo que se prende ao corpo, enfim, ficará na terra. Nem a mínima parcela me seguirá, e nada disso me trará o mínimo socorro no mundo dos espíritos. Levarei comigo só o que se prende à alma. São suas virtudes, o bem que você fez. Aqui tem uma história linda, não sei se dá tempo de contar, no final contarei, de um senhor humílimo que lia a Bíblia e orava na varanda da sua casinha, nos ermos rurais. Era um campônio. E quando ele morre, ele vê assim, sabe, assim, aquelas tochas iluminadas, ele não sabia o que era. Que são? Que caminho é esse todo iluminado? Eu morri, olha lá meu corpo, ele tinha ciência disto. Aí um parente ou o pai, não me lembro mais da história, fala para ele: aqueles são os que beberam das suas orações quando você orava, dia após dia, sentadinho na varanda do seu lar. É a gratidão deles te recebendo aqui para levá-lo até Jesus. Vejam, uma oração desinteressada, feita com amor para contatar Deus. Isto é valioso. Levarei comigo só o que se prende à alma, as boas e as más qualidades que serão pesadas na balança de uma justiça rigorosa e que serei julgado com tanto mais severidade, quanto mais minha posição na terra tenha me proporcionado ocasiões de fazer o bem e não o fiz. Esse é o problema de quem não compreendeu ainda que seus dons, a cultura, a arte, o dom de falar, a sua inteligência é para servir, gente, não é para ganhar dinheiro somente para si. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quando entenderemos isto, não? Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos estender sobre mim vossa indulgência. Se vos apraz prolongar minha existência, que o resto seja empregado em reparar, tanto que eu possa, o mal que eu fiz. Ai, Senhor. Se minha hora chegou sem prolongamento possível e eu preciso ir embora, levo o pensamento consolador de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas. Veja, aqui já orando, pedindo que, se eu sair agora, e vendo o que eu já fiz de inútil e perdas, que eu possa ter uma nova oportunidade e merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me é dado gozar imediatamente essa felicidade sem mescla, né, quer dizer, sem dor, que não é senão a partilha do justo por excelência, sei que a esperança não me é proibida para sempre e que com o trabalho chegarei ao objetivo, mais cedo ou mais tarde. Veja, trabalho, trabalho, trabalho. Lembra? Esse é o lema da nossa casa.
A gente sempre brincava com a espiritualidade que nos dizia. Emmanuel disse ao Chico Xavier, disciplina, 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 porque ele já era um trabalhador. Mas nessa casa, os espíritos que aqui estão, a minha fala é trabalho, 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 porque é o trabalho que nos ensinará a disciplina em futuras vidas. Estamos bem atrás na carroça, ele brincava da história. É lindo isso, né? Sei que bons espíritos e meu anjo guardião estão aqui ao meu lado para me receber. Breve os verei, assim como me veem. Verdade, a gente vê parentes, esposo, esposa, pai, mãe, avó, bisavó. Eles vêm nos ver. Sei também que irei encontrar os que ofendi. Possam eles me perdoar no que me é reprovável. Meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças, a fim de que eu não me abata de vergonha por sua presença. Perdoei os que me fizeram o que quiseram me fazer mal na terra. Não carrego nenhum ódio contra eles e peço a Deus para perdoá-los. Como disse Jesus no madeiro infame, perdoai-os, Pai, não sabem o que fazem. Senhor, dai-me a força para deixar sem tristeza as alegrias grosseiras deste mundo que nada são ao lado das alegrias dos mundos puros onde vou entrar. Aqui, para os justos, não há mais tormentos, sofrimentos, misérias. Não há, amados, não há mais. Só o culpado sofre, mas lhe resta a esperança. Bons espíritos, e meu anjo guardião, vós que me guias sempre, projetou comigo esse momento na minha vida inteira. Não me deixem falhar neste momento supremo. Fazer brilhar em meus olhos a divina luz, a fim de reanimar minha fé, caso ela se perturbe. E no parágrafo 5, ele está aqui orientando-nos para outras leituras. Sei que encontrarei os que amei na terra, se assim o merecer. Que os que aqui deixo virão juntar-se a mim um dia. Estaremos um dia juntos, para sempre reunidos. E que enquanto espero este momento, poderei vir visitá-los. Sei também que irei encontrar os que ofendi. Aí vai embora a prece. É lindo. Vejam, que capítulo lindo para nós estudarmos. Que grandeza maravilhosa. Como diz nosso querido Ariano Suassuna, Deus é uma necessidade. Sem Deus, a vida não teria sentido. Não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Ou existe Deus, ou a vida não teria sentido. É lindo, não? Ele é muito pleno de fé, e por isso crescemos em fé, a grande beleza da fé. Então, as perguntas 154 até a 162 ficam como sugestão de seu estudo. Aqui tem a morte violenta e acidental, a separação definitiva, são instrumentos. Como dissemos, André Luiz Ruiz, né? Ele estudou com vocês o Livro dos Espíritos inteiro. Né? Continuem esses estudos, não parem. A Leon Denis também, nossa, tem obras lindas, né? Leon Denis, aquele grande espírita, junto ao tempo de Allan Kardec, em França. A questão da dor humana é incrível como ele trata naquelas linhas, naquelas páginas. Enfim, amados, o estudo dos deuses, como podemos dizer, né? Nas metáforas gregas, romanas, o estudo, ele verte sobre nós o orvalho, sabe, das auroras mais profundas do nosso pensar, que vertem para o nosso agir. Ó Deus, ó Pai, no momento em que formos nos separar, que lembremos-nos dessas passagens tão lindas, que é a terceira revelação, o cristianismo redivino, aquele que veio ser o terceiro momento em que a palavra de Deus se faz vida, que essa doutrina de amor, por excelência, nos conforte, nos abrace, nos anime a prosseguir a nossa jornada. Oramos e entregamos essa prece que acabamos de fazer, cada um faz seu Pai Nosso sozinho, pelos entes queridos, amados, que estejam onde estejam. Receba as flores de nossa vibração hoje, como os rosas e as flores de nossas saudades subindo aos pais, à mãe, aos avós, bisavós. Gratidão, seres queridos que passaram e possibilitaram a minha estadia hoje aqui. Carrego em minha veia
no meu sangue, essa herança tão bonita dos meus passados, do meu passado. E olho o céu e as estrelas, sabendo que nas moradas celestes mundos nos esperam, com evolução, com menos agonia e terror, com mais paz e muito amor. Trabalhemos para merecer esses estágios de descanso espiritual nas colônias de nossos benfeitores eternos. Boa tarde, ou boa noite se nos veem à noite, ou bom dia na madrugada. É uma honra servir a palavra de Deus em pequenos cálices, que é o cálice da prece. Façam juntos. Em pensamento a prece de Pai Nosso, encerrando o nosso terno e eterno encontro de hoje. Gratidão fiel. Termina aqui Espiritismo sem Mistério.